Olá, eu sou o pastor David Paniago e essa é a leitura bíblica diária. Ela se encontra em Deuteronômio capítulo 6, versículo 1 até o versículo 9. Todavia, para o vídeo não ficar muito longo, vou me ater ao principal versículo dessa sessão. Sendo assim, Deuteronômio capítulo 6, versículo de número 4, que diz assim: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Mais uma vez, ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Esse versículo é conhecido como Shema Israel. Ele se refere às duas primeiras palavras da seção da Torá que constitui a profissão de fé central do monoteísmo judaico. É considerado um credo em sua forma embrionária na Bíblia. Shema Israel se traduz como o começo desse versículo: Ouve, Israel. Os judeus tinham o costume de escrever esse versículo em seus filactérios, e eles se achavam obrigados a recitá-los, mas não apenas obrigados, mas também muito felizes por serem obrigados a isso. Há até um provérbio entre eles que diz assim: abençoado somos nós, que a cada manhã e a cada entardecer dizemos: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Eu costumo dizer que esse versículo é o textuário do judaísmo. Deus, ele é um em substância, em natureza, em essência. Ele se subsiste por si mesmo. Em Isaías 45:5 diz assim: Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. O nosso Senhor Jesus ensinou o monoteísmo como parte do primeiro de todos os mandamentos. Ele diz assim, a partir do verso 29 do capítulo 12 de São Marcos: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro de todos os mandamentos. Veja que o Senhor Jesus, ele cita esse versículo, ou seja, ele valida, ele dá autoridade nesse versículo. Quando Jesus dá autoridade, ele está dizendo que esse versículo, o que está escrito é correto, tá? Veja, ele também diz em João capítulo 17, versículo 3, em sua oração sacerdotal: a vida eterna é esta, que conheçam a ti, Deus, como único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. Essa teologia também se encontra abundantemente nos escritos de Paulo. Paulo escreve aos Coríntios: todavia para nós há um só Deus. Escreve também aos Gálatas: mas Deus é um. Escreve aos Efésios: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Escreve a Timóteo: porque há um só Deus. Foi o Senhor Jesus quem revelou Deus aos seres humanos através de si próprio e através da Bíblia. Paulo escreve aos Colossenses: ele é a imagem do Deus invisível, tá? Nele habita toda a plenitude de Deus. O Deus que se revelou para Israel no Antigo Testamento é o mesmo Deus a quem Jesus, na plenitude dos tempos, revela à humanidade. A declaração que Jesus faz do monoteísmo judaico, quando ele cita o Shema Israel, é reveladora. Por quê? Porque ela não deixa dúvida que o Deus dos cristãos é o mesmo Deus dos judeus, pois Jesus cita as palavras diretamente do Antigo Testamento. Esse texto da leitura bíblica diária de hoje: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus
é o único Senhor. Todavia, para você que é cristão, eu devo a você um esclarecimento a respeito da doutrina da Trindade e vou fazê-lo agora. A Trindade é uma doutrina com sólidos fundamentos bíblicos, e mesmo sem conhecer essa terminologia, afinal a palavra Trindade não está na Bíblia, os cristãos do período apostólico, eles reconheciam essa verdade, porque essa doutrina está no Antigo Testamento de maneira implícita. Afinal, há declarações que indicam claramente a pluralidade na unidade de Deus. Gênesis 1:26, Gênesis 3:22, Gênesis 11:6 e 7, Isaías 6:8. Apesar da ênfase da doutrina monoteísta, como o Shema, reafirmada pelo Senhor Jesus, o Antigo Testamento mostra que a unidade de Deus não é absoluta. O que eu quero dizer como unidade absoluta? Com unidade absoluta. Unidade absoluta é a palavra um em sua perfeição, tá bom? E por quê? Porque existe a unidade absoluta e a unidade composta. Como assim, pastor David? É o seguinte, quando a Bíblia fala que Abraão tinha o seu único filho, ali estava se referindo a Isaac, realmente a uma única pessoa. Agora, quando a Bíblia diz que quando o casal se casar vai se tornar uma só carne, também é uma unidade, mas é uma unidade composta. Sendo assim, Deus é um, tá? Mas a sua unidade, ela é composta e não absoluta. O Novo Testamento revela que essa pluralidade se restringe ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Mateus 28:19, a forma batismal, 1 Coríntios 12:4-6, 2 Coríntios 13:13, a bênção apostólica, Efésios 4:4-6, 1 Pedro 1, versículo 2, também temos o texto de Apocalipse na saudação do apóstolo João, graça e paz da parte do que era e que há de vir, de Jesus Cristo e da dos 7 Espíritos que estão diante de Deus. Há ainda várias passagens tripartidas no Novo Testamento que revelam a Trindade. Além de declarações bíblicas apresentadas aqui, há outras evidências contundentes que fundamentam essa doutrina. Cada uma dessas pessoas é chamada individualmente de Deus e Senhor na palavra de Deus. O Deus do cristianismo é um, Gálatas 3:20, mas essas escrituras ensinam também que o Pai é Deus, que o Filho é Deus, que o Espírito Santo é Deus. A Bíblia aplica o nome Deus ao Pai sozinho, da mesma forma que ao Filho, e ao Espírito Santo da mesma maneira. E na maioria das vezes, com referência à Trindade. Isso também ocorre com o tetragrama, as 4 consoantes do nome divino, YHWH. Ela se aplica ao Pai sozinho, ao Filho e ao Espírito Santo. No entanto, aplica-se também à Trindade. Salta à vista que qualquer leitor da Bíblia, a divindade plena e absoluta de cada pessoa da Trindade. Foi assim que o Espírito Santo revelou a unidade na Trindade. A doutrina da Trindade não neutraliza nem contradiz a doutrina da unicidade e nem a doutrina da unicidade anula a Trindade. Uma forma um pouco mais clara de eu explicar é que Deus, ele se revela de maneira progressiva, tanto para nós quanto nas Escrituras, tá? Eu vou te dar um exemplo. O pai do judaísmo é Abraão. Deus se apresentou a Abraão, mas não se apresentou a ele com seu nome. Ele se apresentou a Abraão como Deus Todo-Poderoso. Ou seja, ele se apresenta na sua ação, no seu poder a Abraão. 430 anos depois, ele se apresenta ao legislador Moisés, com o nome Eu Sou o que Sou. Veja que Abraão não conheceu o nome de Deus plenamente,
mas Moisés conheceu. Tá? Da mesma maneira que eu quero dizer que os judeus conheceram a unicidade de Deus. Todavia, a partir de Cristo, se conhece uma pluralidade na divindade, tá? Ao Pai e ao Filho. E a partir da promessa de Cristo do Consolador, né? Quando ele diz que se ele for o Consolador, não virá. Deus se revela a terceira pessoa dessa Trindade, o Espírito Santo. Então sim, os judeus não sabiam, não entendiam, não compreendiam a pluralidade dentro da unicidade. Todavia, como Deus se revela de maneira progressiva para nós, podemos adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Podemos adorar ao Senhor sabendo que Ele é um só e subsiste em Pai, Filho e Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos. Senhor meu Deus, meu Pai, te exalto e te adoro, Senhor Jesus Cristo, por mais uma oportunidade de gravar esse vídeo, dessa vez improvisando, mas eu te louvo, Senhor Jesus Cristo, porque eu creio, Pai querido, que a tua vontade sempre prevalece. Ó Pai santo e maravilhoso, que não venhamos confundir as pessoas e que nem venhamos, Senhor Jesus, dividir a substância. Afinal, o Senhor é apenas um só. Todavia, pelo seu poder, pela sua imensidão, pela sua forma de agir, que é distinta do homem, o Senhor se manifesta em Pai, em Filho e Espírito Santo. Que o Pai seja honrado, que o Filho seja honrado, que o Espírito Santo seja honrado através das nossas vidas. Amém.